Vamos lá, galera. Vamos lá, dando sequência à nossa revisão para o vestibular da UEL, que acaba de ser confirmado pela comissão que realiza as provas de vestibulares. Então, fique atento, você não pode perder essa oportunidade de fazer aí um levantamento do que vem caindo nos últimos anos dos vestibulares da UEL. Eu já fiz uma aula, nós estamos indo para a nossa segunda aula de revisão para a prova da UEL, e eu chamo você para vir comigo, vem comigo, vamos lá, vamos começar agora a nossa revisão. Aula 2. Vamos nessa, gente? Vem comigo? Então vamos lá, eu vou abrir o arquivo aqui, nós estamos juntos. Vamos abrir nosso arquivo Jornada Focus UEL, beleza? Nós estamos aqui neste exercício, tá? É esse exercício mesmo? É esse mesmo? Isso mesmo? Muito bem, isso aqui, muito bom. Eu vou abrir a tela toda, deixar bem bonitinho aqui a minha carona, né? Beleza? Que não dá para ficar tão bonita assim. E aí você está vendo uma imagem de Delacroix, né? A imagem de Delacroix, liberdade guiando o povo. Olhos sobre tela, 1830. A data aí ajuda bem, né, cara? A data ajuda bem. Por quê? Porque nós estamos falando de uma França do século XIX. Agitadíssima França do século XIX. A gente está falando de uma França pós-era napoleônica. O momento é de muita agitação política naquele país. Você sabe por quê, né? A França viveu ali momentos muito difíceis, né? A França viveu momentos de grande instabilidade política, desde a Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo, com a queda do imperador, do rei Luís XVI, aí passando pela era napoleônica, que foi uma fase de grande agitação também, em virtude da expansão napoleônica pelo continente europeu. A capitulação de Napoleão vem acompanhada de uma grande mudança política, novamente, com a restauração da monarquia francesa. E aí, por incrível que pareça, a França meio que volta no tempo, né? E vem e vê, assiste o povo francês, assiste a França voltar como ela era antes da Revolução Francesa. É isso mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: para você entender a França do século XIX, imagina você, né, que você tenha participado, olha que interessante, que você tenha participado da queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 com seus, digamos, com os seus 20 anos, certo? Você estava na flor da idade e participou daquela revolta que derrubou a Bastilha e acabou com o absolutismo no país. Passados 40 anos, agora você, um senhor de idade com 60 anos, vê que o seu país, naquele momento, estava voltando à estaca zero, que tudo que você tinha feito no passado, você que tinha protagonizado a queda da Bastilha, você vai ver que o seu país volta, em termos políticos, ao que ele era antes da Revolução Francesa. Você vai realmente ficar muito decepcionado. Então, é isso que aconteceu na França, com a volta do absolutismo logo após a queda de Napoleão e a restauração da monarquia francesa no século XIX. Então, o que acontece? O povo não vai aceitar. A França vai ser palco de revoltas liberais que não aceitam o retrocesso político francês. É isso que aconteceu na França, uma revolta liberal contra o conservadorismo de um rei francês chamado Carlos X. Então, Carlos X, ele restaura o absolutismo. É um rei que é autoritário, é um rei que tem uma postura muito parecida com os anteriores, é um rei que aumenta impostos. Você sabe que a Revolução Francesa, entre outras coisas, foi provocada pela alta carga tributária. E o que o Carlos X fez? Ele reedita aquele ambiente de insatisfação em virtude da alta carga tributária. No passado, os franceses fizeram a Revolução Francesa para derrubar um rei que, de certa forma, sugava toda a população com uma alta carga tributária. E o que o Carlos X faz agora, na década de 1830, faz a mesma coisa. Então, a França vai, o povo francês vai reagir, sim, né? E essa obra do Delacroix é uma obra que mostra lá, né, a imagem da Revolução de 1830. A imagem central é uma mulher desnuda, né, com o busto desnudo,
né? Essa mulher é a liberdade, lembrando que a liberdade é um substantivo feminino, a liberdade guiando o povo. Então, aquela mulher é a liberdade, ela segura a bandeira da França e o povo segue essa mulher, segue essa liberdade, a procura a liberdade que é fundamental para o desenvolvimento da humanidade na visão dos franceses que haviam protagonizado ali a Revolução Francesa. O lema dessas revoluções de 1930 é o mesmo. O lema é o mesmo, tá? Liberdade, igualdade e busca pela felicidade. A Revolução Francesa derrubou o absolutismo, promoveu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, defendeu a igualdade entre as pessoas em termos de justiça e estabeleceu um parâmetro de sociedade que não estaria mais estabelecida a partir de ordens, né, de estamentos, que a sociedade seria o quê? Uma sociedade igualitária em termos jurídicos. Nós vamos ver na Revolução de 30 uma reação contra aquilo que fez a França voltar o que ela era no passado, uma sociedade estamental, uma população explorada com altos impostos e um rei autoritário. Entende? Então, é isso que acontece. O povo reage a esse suposto retrocesso que a França passa nesse momento. Beleza? Então, vamos ver o que o exercício pede. Exposta no Museu do Louvre, você percebeu que a UEL gosta, né, do Louvre. Já na primeira aula nós falamos sobre o Museu do Louvre, exposta na questão sobre o rei Carlos Magno, né? Exposta no Museu do Louvre, a obra Liberdade Guiando o Povo remete à existência de questão social ainda hoje debatida. Eu estou dizendo, olha, naquela época, a ideia o que estava acontecendo na França é uma questão social que é debatida nos dias de hoje. E que questão social é essa que é debatida nos dias de hoje? Alguma dessas alternativas vai mostrar para vocês. Não esqueça, ela está querendo fazer um diálogo passado-presente. Essa questão, toma cuidado, é uma questão que pode te pegar. Tá? Com base na imagem e nos conhecimentos sobre modernidade e vida social, é correto afirmar que a obra representa, letra A obra representa a luta de estratos sociais, sim, em defesa da igualdade jurídica e pela conquistas de direitos de cidadania. Perfeito. Perfeito. Que o Carlos X restaura o absolutismo. E no absolutismo, os súditos não são cidadãos. Em república, sim. Na república, o cidadão tem mais participação. Em governos absolutistas, a cidadania é solapada. Você está me entendendo? Então, a letra A está correta. A liberdade guiando o povo que quer de direitos de liberdade, de igualdade e de cidadania. Coisa que não existe, né? São valores e virtudes e elementos que não existem em governos absolutistas. Portanto, a letra A está correta. Vamos tentar, então, entender o porquê da letra B, C, D e E estarem incorretas. Letra B. A primeira tentativa de revolução social do proletariado moderno contra a burguesia. Não, não. Nós já tivemos manifestações do proletariado contra a burguesia no contexto da Revolução Industrial do século XVIII, logo que ocorreu a Revolução Industrial. Lembra do proletariado querendo quebrar as máquinas na Inglaterra? Movimento ludita. Lembra disso, cara? Lembra disso, meus amores? Não esqueça isso. Então, eu não posso dizer que é a primeira tentativa de revolução social do proletariado contra a burguesia. E essa questão nem envolve a burguesia. Nem envolve o povo contra o governo opressor do senhor Carlos X. Então, a letra B não está correta, não. Bom, letra C. A participação popular na luta pelo direito de voto pelas mulheres e contra o trabalho infantil, essa guerra, essa revolução social empreendida pela população não é pelo direito ao voto das mulheres. Lembrando que as mulheres vão ter direito ao voto somente muitos anos depois, em alguns países da Europa, só depois da Primeira Guerra Mundial, e dos Estados Unidos também, e do Brasil também.
Então, as mulheres ainda não fazem parte, não estão, a cidadania feminina não, ainda não é pauta, desses movimentos. A pauta desses movimentos é lutar contra regimes autoritários, repressores e exploradores. Agora, o direito à cidadania da mulher é um assunto que será discutido a posteriori, depois. Certo, gente? Então, a letra C está descartada, né? Letra D. O repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares, produtoras de regimes ditatoriais. Essa revolta, ela não é contra o caráter sangrento de revoluções populares. Pelo contrário, essa revolta é contra uma postura autoritária de um único governante, que submete a população a um autoritarismo. Beleza? Essa revolta é por liberdade. Essa revolta é por igualdade. Correto? E ela vai ser conduzida pela população contra um Estado absolutista restaurado. Na França, pelo rei Carlos X. Beleza? Essa obra representa a democracia que atinge a plenitude quando homens, mulheres e jovens pegam em armas. Essa obra representa a democracia. Essa obra representa a insatisfação e, ao mesmo tempo, a coragem e a bravura do povo francês que enfrenta, mais uma vez, um governo opressor e autoritário. E você sabe muito bem que eles não estão atrás de democracia, porque a democracia implica, entre outras coisas, do direito à cidadania ampla, né? Nesse caso moderno, porque a questão está falando de modernidade, você deve estar falando aí a Grécia Antiga, não. Ele está pedindo para você trazer questões modernas à tona. Então, é uma revolução que, apesar de ser uma obra que traz uma mulher no centro da imagem, representando a liberdade, porque a liberdade é um substantivo feminino, não há qualquer tipo ainda de propósito de ampliação da cidadania para as mulheres, logo, não é uma revolução por democracia. Tá? Ela não representa a democracia, e sim lutas sociais para derrubar governos considerados opressores. Beleza? Portanto, a correta é a letra A. A luta de estratos sociais em defesa da igualdade jurídica e pela conquista dos direitos à cidadania, solapada pela restauração absolutista. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui de França. Agora a gente volta um pouquinho no tempo. Voltamos para a França do século XVIII. Analise a figura abaixo e responda a questão a seguir. A figura abaixo é do senhor Luís XIV, de 1701, século XVIII. Olhe sobre tela, que também está onde? No Museu do Louvre. Cara, meninas e meninos, meus amores, procure dar uma estudada, analisada nas obras do Louvre, porque elas são muito importantes para o vestibular da UEL. Você percebeu? Coloquei para vocês questões que o Louvre vem sempre, aparece, o acervo do Louvre está sempre à disposição na internet e está à disposição das questões da UEL, porque os autores gostam muito desse museu, que é, sem dúvida, um dos mais importantes museus do mundo. Beleza? Vamos lá, então. Analise a figura abaixo e responda a questão a seguir. A imagem é do Luís XIV, mais, digamos assim, o mais significativo de todos os reis franceses absolutistas. Você sabe que o poder absolutista é um poder que emana de Deus, numa sociedade francesa estamental, que você sabe, composta por 3 estados, primeiro, segundo e o terceiro estado, sendo que os 2 primeiros estados vivem numa espécie de conluio, né? Vivem numa espécie de troca de favores, enquanto o primeiro estado coroa o rei, né, de certa forma, garante os privilégios ao primeiro estado. Tá? O rei que pertence ao segundo estado. Lembra? Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, na França, lembra? E esses 2 estados vivem de privilégios. O rei aprova o chamado dom da gratuidade, não esqueça isso, dom gratuit. Tá? Tem uma obra muito, muito legal, tem um livro muito legal,
eu vou colocar para vocês depois sobre a Revolução Francesa. Ele se chama A Queda da Monarquia Francesa, de um cara chamado Munro Prince. Esse cara escreve os bastidores da queda da monarquia francesa, e ele faz uma relação muito interessante entre a monarquia, entre o primeiro estado e o segundo estado, entre o clero e a nobreza. Quando o clero coloca a coroa sobre o rei dentro de uma igreja, ele está dizendo, olha, o poder deste homem é um poder divino. E, ao mesmo tempo, o rei vai até as assembleias e garante ao clero a gratuidade, principalmente da questão tributária. Então, os dois trocam favores e acabam deixando o terceiro estado completamente sufocado pelo peso de sustentar esse estado, esses dois estamentos, esses dois estados. Então, o estado absolutista ele suga o terceiro estado, né? E o maior representante desse estado francês poderoso é o Luís XIV, né? Que ficou conhecido como o Rei Sol, né? A ideia de que, olha, o estado sou eu sou o Estado, eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou tudo na França. E aí a imagem dele é uma imagem evidente. Né? Por quê? Porque quando se pinta um rei como esse, quando se mostra um rei como Luís XIV, essa imagem coloca ele, você pode ver, ele não é aquilo ali. Se você tirar a peruca, o manto e o cedro, se você tira a peruca, o manto e o cedro, ele vira um tiozinho baixinho e gordinho, como 90% dos tiozinhos da idade dele. 99%. Então, olha para essa imagem. Não olha para mim, não. Olha para a imagem. Tira a peruca. Tira o manto. Tira o cedro, que é o bastão. Tira aquela meia calça também, da Trifil. Tá? O que são isso? O que são esses elementos? São elementos de quê? De diferenciação. Tá bom, xoxões? São elementos de diferenciação. Mais um elemento de diferenciação nessa imagem. Olha para ela. O rei está no centro da imagem. Você não presta atenção em outra coisa. A não ser que você seja um especialista, mas você não presta atenção em outras coisas quando você bate o olho nessa imagem. Você vê a imagem de alguém que é diferente dos outros. É o rei. Entende? Então, essas imagens, o absolutismo é, antes de tudo, imagem. Produz muita imagem. O rei está acima de todos, ele é diferente de todos, e a sua vestimenta é fundamental. E é claro que essa vestimenta ela é pintada, né, pelos pintores da época e replicada por todos os cantos do país para que as pessoas vejam quem os governa e como é diferente essa figura que governa, certo? Ele está simbolizando o cargo que ele tem. Vamos ver o que o exercício pede. Analise a figura abaixo e responda à questão a seguir. Analisamos já. Letra A. Como fonte histórica, a pintura é considerada produção estética destituída de articulações com a sociedade do período? Muito pelo contrário. Ela está totalmente vinculada à sociedade do período. É uma imagem que produz, né, uma sensação daquele que vê a imagem de que aquele cara que está ali pintado não é qualquer pessoa. E isso está totalmente articulado com a sociedade absolutista, com o Estado absolutista. A imagem, nesse período, ela é assim criada para mostrar o quanto o rei é superior aos demais. E que o poder dele emana de Deus. E que o direito de governar que ele tem é um direito divino. Então, a letra A está errada. Apesar de ser uma fonte histórica sempre, tá? Beleza? Letra B. Essa pintura representa, da perspectiva política, símbolos do absolutismo, ao tornar reconhecida a figura do rei. Perfeito. Perfeito. O rei, ele é pintado porque a única maneira de você replicar a sua imagem num momento como esse, século XVIII, nós não temos internet, a imprensa é ainda muito atrasada. Então, para as pessoas saberem quem é o rei, é preciso pintar o rei. Então, são milhares de obras que retratam o Luís XIV.
justamente para que milhões de pessoas vejam quem é o Luís XIV e se retratarem o Luís XIV do jeito que ele é, do jeito que a natureza fez ele, do jeito que Deus colocou ele no mundo, né? Você vai ver que ele é uma pessoa assim como todos nós, pessoa normal. Então, o que que se faz? Cria-se a imagem de alguém diferente, embutindo neste alguém elementos de diferenciação. Elementos de diferenciação. Como eu disse, nada ali é real. O cabelo não é real. A roupa é um manto. Ninguém anda com isso por aí, para cima e para baixo. Ninguém vai na padaria com esse manto sobre as costas. Ninguém vai na padaria com esse cedro. Ninguém põe uma peruca se não for no carnaval. Entende? Então é isso. Certo? A ideia é estabelecer símbolos que retratam a diferença desse cara que está acima dos seus súditos. Uma coisa interessante no absolutismo, já que nós estamos falando dele, é que o absolutismo é uma estrutura de poder onde o rei não depende de justiça, onde o poder do rei não depende de um tribunal. O rei está acima dos seus súditos. E ele está acima dos seus súditos por uma questão divina. Rafa, mas por que ninguém contesta isso? Por isso. Porque o poder dele tem origem de Deus, origem divina. Então, por isso que as pessoas se curvam quando o rei passa. Justamente por isso. Certo? E as pessoas aceitam isso por quê? Porque o rei é o cara que vai te proteger. Ele é o filho... olha que interessante. No absolutismo, para você entender para sempre, imagina uma família. Certo? Uma família com vários filhos. Certo? O rei é o filho mais velho. O rei é o filho mais velho. O Rafa não seria o pai? Não. Não, o rei é o filho mais velho, que só presta contas ao pai, que no caso é celestial. Certo? Quem está abaixo, você tem irmão mais velho, você sabe. Você só toma croque, só toma cascudo. Ele é o filho mais velho de uma família, que só presta satisfação ao pai celestial. O rei é isso. E os súditos estão submetidos ao seu comando, entende? Correto? Então, é muito importante isso. E numa monarquia, deposita-se toda a confiança no rei. Sempre vai se depositar muita confiança no rei. Sabe por quê? Por que o rei cobra muitos impostos? Por que os impostos são muito altos? Justamente porque é o rei o responsável pelo seu povo. Se o país entrar num momento difícil, uma catástrofe climática, ou uma guerra muito longa, e a comida começar a faltar, o povo vai esperar do rei o seu sustento. E o rei sabe do compromisso dele. Porque você não imagine que o rei seja alguém livre. O rei está preso. Num país absolutista, quem está mais preso é o rei. Porque ele precisa dar exemplo. Ele precisa, numa monarquia católica como a França, ele precisa estar sempre com um comportamento exemplar. Ele não pode fugir da linha um minuto. Por quê? Porque ele é vitrine. Ele é vitrine. Me curvo quando ele passa. Porque ele é o cara mais importante do país. Ele é o filho pródigo. Ele é o primogênito dessa família, cujo chefe é Deus. Então, em tempos difíceis, em tempos de catástrofe, se faltar comida na minha casa, a responsabilidade é do rei. Por isso que os impostos são altos, para sustentar um Estado que ele governa. Eu amo absolutismo. Não que eu curta, né? Mas é muito interessante essa teoria de poder. Beleza? Fechou? Tamo junto, gente. Vamos para a revisão de Brasil, logo abaixo. Daqui a pouco eu estou de volta. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tamo junto. Conta comigo. Vem pro Foco que você não se arrepende. Tamo junto.